Venha, Senhor, sobre nós a tua bênção. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 22 ao 26. Ontem nós tomamos praticamente esta palavra, que foi o Eclesiástico 3, do 19 ao 20. Salta um versículo, já entramos no 22, vamos até o 26. E diz assim a palavra de Deus: não procures o que é mais alto do que tu, nem investigues o que é mais forte. Pensa sempre no que Deus te ordenou e não seja curioso acerca de suas muitas obras, pois não precisa ver com teus olhos o que está escondido, nem te desdobres em perscrutar coisas supérfluas, pois já te foram mostradas muitas coisas que excedem a compreensão humana. A opinião própria já extraviou a muitos, e a falsa aparência enganou seus pensamentos. Sem a pupila falta-te a luz, sem o conhecimento faltará a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Olhando para esta palavra, alguém poderia se perguntar assim: ué, mas será que a palavra de Deus não quer que a gente cresça? Será que a palavra de Deus não quer que a gente conheça as coisas? Não, não é nada disso não. A palavra de Deus quer que a gente tenha foco. A palavra de Deus quer que a gente não seja alienado, porque coisas demais tiram a gente da realidade. Tem muita gente boa, inteligente, até com alguma sabedoria, mas que não prospera na vida, porque a pessoa se dissipou em muitos conhecimentos. A pessoa sabe tantas coisas sobre tudo que não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não tem foco. Sabe? E a vida não é feita do conhecimento que a gente acumula. A vida é feita de atitude, a vida é feita de obras. A vida é feita de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Um jeito da gente não viver é a gente se desculpar dizendo que está se preparando. Tem gente que passa a vida se preparando para viver e não vive. Igual aquela pessoa que nunca acerta na faculdade que está fazendo, já está na 4ª, na 5ª faculdade. Quantos anos aí passados e não se colocou a serviço, porque quando você faz um curso, quando você faz um aperfeiçoamento, isso tem uma finalidade. A finalidade é servir as pessoas. Qual é a finalidade do trabalho, minha gente? Muita gente pensa que a finalidade do trabalho é ganhar dinheiro, é assegurar o próprio sustento. Não, essa não é a finalidade, essa é a consequência. Quando a gente toma a consequência pela finalidade, a gente faz sempre mal o que a gente faz. Aí a gente nunca é bom no que faz, nunca faz direito, nunca faz bem feito, não agrada as pessoas, porque nós fazemos por dinheiro. Aí a gente se torna mercenários. Se não me dá o dinheiro, eu não sirvo, não é? Essa não é a finalidade. O dinheiro é consequência. O trabalhador é digno do seu salário. Mas a finalidade do trabalho é transformar de maneira concreta o amor que você tem dentro de você. O trabalho transforma o amor em obras. Como é que eu amo concretamente? Servindo. E uma maneira que a gente tem de servir é o trabalho que nós fazemos. E enquanto eu fico só na teoria, eu não estou amando na prática.
E a vida vai passando e eu não vou vivendo. Aí aquele sentimento de que o tempo está passando e eu me sinto vazio, eu me sinto inútil. É como é como se o dia tivesse escapado de mim. Você entendeu agora por que a palavra de Deus ela é tão firme conosco, dizendo: não procure o que é mais alto do que tu, porque um jeito de você fracassar e se frustrar e não querer mais tentar nada na vida é você colocar a mira muito alta no seu objetivo. A pessoa coloca a meta dela tão alta, tão alta, tão alta, que na altura em que ela está, com as forças que ela tem, com o conhecimento que ela tem, é inatingível. Então a pessoa vai fracassando. É estupidez. A gente precisa colocar a meta alta, mas numa altura em que a gente é capaz de alcançar. E aí, chegando lá, a gente estabelece uma nova meta e assim vai, e nós vamos crescendo. E a palavra de Deus, que sabe disso, nos diz: não procures o que é mais alto do que tu, o que está além da tua realidade. Nem investigues o que é forte demais para ti. Por quê? Eu ouvia uma vez um pensamento de um sábio antigo, e ele dizia que só Deus é capaz de saber todas as coisas sem enlouquecer. Você nem precisa ir longe. Se você soubesse, sem nenhum filtro, tudo o que passa na cabeça das pessoas de dentro da sua casa, você desanimava de viver. Todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as loucuras das pessoas, tudo aquilo que já pensaram a seu respeito, tudo aquilo que já falaram a seu respeito. Ninguém tem capacidade de saber todas as coisas com profundidade e amplitude, sem com isso perder o juízo, sem com isso enlouquecer. Só Deus é onisciente, só Deus sabe todas as coisas e continua amando. Em outras palavras, tem coisas que é melhor a gente nem saber, sabe? Tem coisas que é forte demais para nós. Por isso que Deus nos deu olhos para ver, mas também nos deu pálpebras para que a gente possa fechar os nossos olhos. E esse sábio, fazendo uma comparação sobre olhos abertos, que querem saber de tudo, tem curiosidade para tudo, quer ver tudo, que é o que essa palavra está dizendo, ele fazia uma comparação. Ele dizia: no fundo do mar, os peixes têm os olhos sempre abertos, não piscam nem para dormir, e no entanto estão sempre devorando uns aos outros. Capacidade que Deus nos deu de fechar os olhos, de não tomar conhecimento do que não deve, sabe? É, de certa forma, uma salvaguarda para que a gente possa também ficar com aquilo que é bom e manter o amor dentro de nós. Então, em outras palavras, nos diz aqui: não procures o que é mais alto do que tu, nem investigues o que é mais forte. Em vez disso, pensa sempre no que Deus te ordenou. Qual é o seu quinhão? Qual é a parte que toca para você? Em vez de dissipar com coisas que não lhe dizem respeito e deixar abandonada a parte que lhe diz respeito, pensa no que Deus estabeleceu como uma missão para a sua vida. Cuida do jardim que o Senhor te confiou. Olha para a sua casa, olha para os seus. E não sejas curioso acerca de muitas obras, pois não precisa ver com os teus olhos o que está escondido, porque Deus já revelou o suficiente para você. Não te desdobres em perscrutar coisas supérfluas, coisas que pouco ou nada acrescentam em sua vida, gastar tempo com isso. Não é? Até se você anda investigando alguma coisa que tem levado o seu tempo embora, pergunte a você mesmo o que isso de verdade traz de valor para a sua vida, no que isso agrega a você.
porque é a vida que você está investindo. Não te desdobres em perscrutar coisas supérfluas, pois já te foram mostradas muitas coisas que excedem a compreensão humana. Das coisas que você já viu, das coisas que você conhece, já tem várias que excedem a compreensão humana, e além disso, ir atrás de outras. E a palavra de Deus fecha aqui esse ensinamento de uma forma magistral, quando nos explica o porquê. A opinião própria já extraviou a muitos, e a falsa aparência enganou seus pensamentos. Qual é o problema de se perder nessas muitas coisas? Nós começamos a nos apoiar apenas na nossa opinião, e a nossa opinião ela é falível. A opinião própria já extraviou a muitos, e a falsa aparência enganou seus pensamentos. E isso tem uma consequência na vida da gente. Quando a gente acha que sabe muito, quando a gente começa a se perder no meio da arrogância, do muito saber, eu sei mais, eu sou mais preparado, em geral a gente não tem muita paciência com as pessoas. Sabe o que faz? Na maioria das vezes, a gente perder a paciência com as outras pessoas. Por vezes a nossa falta de paciência se dá por nós nos sentirmos melhores do que os outros, mais espertos, mais sabidos. Não é assim? Quando a gente falta com a paciência, a gente vai estar achando a pessoa, que lerdo, que burro, que tardo para entender as coisas. Essa pessoa é cega. Quando eu pergunto se a pessoa é cega, quer dizer, eu vejo e ela não vê. Eu sei o que ela não sabe. Ela é lerda e eu sou esperto. Ela não sabe de nada e eu sou sabido. Olha, todo mundo quer estar bem informado. Eu, você, todos nós queremos informação, porque a gente sabe que informação tem força. Conhecimento, gente, conhecimento é poder. Quem conhece pode mais. Quem conhece sai na frente. Mas do que adianta saber, para com isso que eu sei, eu fazer pecado e ofender a Deus? É isso que essa palavra está nos questionando. Do que adianta um conhecimento que me afasta da verdade que é Deus? Do que adianta eu ter um conhecimento que faz de mim uma pessoa pior e não melhor? Estar bem informado para poder fazer o errado, para passar os outros para trás, para poder me dar bem à custa dos outros. E isso é ofender a Deus. Existem certos conhecimentos que não agregam quase nada a gente. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, eu ainda era pequeno, era criança. Diz que havia numa cidade pequenininha, Ubá, já ouvi falar. Mentira, Ubá não é pequena não, eu já passei por lá, é uma cidade caprichada, só para pegar no pé da Valdene. Mas essa cidade de verdade, ela era pequenininha. E no meio da cidade passava um rio. E um dia, andando ali, atravessando o rio, num dia especialmente diferente, o clima havia mudado, estava agitado, sabe? Tinha chovido nos arredores, o rio estava cheio, e estava passando lá um homem muito conhecido pela sua sabedoria e conhecido pela sua arrogância. Ele era um astrônomo, ele gostava de estudar as estrelas, ele sabia nome de todos os planetas, inclusive de planetas em outras galáxias. Ele sabia citar várias estrelas, as suas distâncias. Ele era um camarada, era um cientista, era um pesquisador e muito bem instruído. E não era só em astronomia que ele era bom, não. Ele era bom em muitas outras coisas. E nas festas, nos convívios sociais, nos encontros de pessoas, seja nas casas, seja nos clubes, só ele falava porque ninguém conseguia conversar com ele. Inteligente demais o homem, mas de uma arrogância.
Se alguém tentava competir com ele, ele fazia a pessoa calar, porque era uma enciclopédia ambulante. E um dia esteve perto dele um homem que era um camponês. Só sabia das coisas da vida, das coisas práticas do dia a dia. E um dia, tentando conversar com esse sábio, ele foi bem humilhado, porque o sábio se sentiu ofendido, não é, de ter que conversar com um homem tão simples, tão rude, sem nenhuma cultura. Nesse dia em que os dois estavam ali caminhando, o sábio já estava à frente, esse astrônomo, prestes a atravessar uma ponte que passava por cima do rio, o camponês se inibiu, porque já tinha sido tão magoado por aquele homem que ele tinha até vergonha de passar perto dele. Deixou ele na frente, para logo em seguida ir pelo mesmo caminho, na mesma direção. Quando estava em cima da ponte, agitada pelo vento, abalada pela correnteza que estava ali passando por debaixo dela, né? O rio estava alto, estava caudaloso, a ponte esmoreceu e veio abaixo. E foi o sábio, o astrônomo, caiu naquele rio. E em vez de pegar e de bater os braços e nadar, ele começou a tentar se agarrar com os livros e com as papeladas que ele carregava consigo. Não deu outra. Aquilo tudo que ele carregava, em vez de ajudá-lo, foi um peso que o puxou para o fundo. E o camponês ali, angustiado, porque não dava para entrar naquela água, mas ele não conseguia entender por que aquele homem não fez nada para poder lutar pela própria vida. E perguntando para um outro que estava do lado, que viu o acidente também acontecendo, por que ele não tinha reagido, ele falou: não, eu conheço esse homem. Ah, todo mundo conhece. É um sábio, famoso aqui na cidade. Não, mas eu conheço pessoalmente. Ele nunca teve tempo para poder aprender a nadar, ele não sabia nadar. Aí o camponês vira para esse e diz assim: do que adianta você saber tantas coisas, se aquilo que você sabe não serve para salvar a sua vida numa situação mínima, como você nadar, bater os braços e sair daquela água, que ele poderia pelo menos ter tentado. E assim é com todos nós. Às vezes nós gastamos o nosso tempo e as nossas energias num conhecimento que nada opera para salvar a nossa vida, em coisas simples, ou melhorar a nossa vida em coisas simples do nosso cotidiano. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente tem faculdade para tudo nessa vida que você pensar, mas ninguém nunca pensou numa faculdade para formar pessoas, por exemplo, para o casamento, né? Uma faculdade para ensinar você a ser pai dos seus filhos. E realmente não funcionaria, porque essa é uma escola para a vida inteira. Mas você concorda comigo que tanto o seu matrimônio quanto o fato de você ser pai ou mãe está entre as coisas mais importantes da sua vida? Tanto que por causa de um filho, você deixa a faculdade, você troca de serviço, você começa de novo. Não é assim? Se não fosse tão importante, você não faria essas escolhas. Mas nós investimos muito pouco nesse tipo de conhecimento. Hoje tem muito casamento padecendo porque as pessoas não foram preparadas para uma vida a dois. Eu lhe pergunto, onde é que nós estamos investindo a nossa capacidade de aprender? Quantos pais estão penando para poder criar um filho, uma filha? Não é só porque o tempo ficou difícil, não, gente. É porque há uma sabedoria na educação dos filhos que se perdeu. Os nossos pais, os nossos avós, de repente até assim, duvidosos de que tinham dado uma boa educação para os filhos, deixaram de comunicar essa educação que deram, porque começaram a duvidar da sua capacidade de ensinar. Houve uma ruptura. Hoje tem muito pai e muita mãe que não sabe mais educar os seus filhos, ou porque mudou também as ferramentas, ou porque hoje os critérios são outros. Mas tem muita gente perdida porque não investiu em si mesmo, não se preparou para ser pai, para ser mãe. Tem conhecimentos que eles são importantes para a salvação da nossa família, para a salvação da nossa vida e até para uma qualidade de vida melhor. Tem conhecimento que vale a pena e tem conhecimento que não vale.
Uma das vezes que eu viajei para a Terra Santa, quando nós voltávamos de lá, aí nós entramos na fila do serviço de estrangeiros, né? Passamos pela Polícia Federal, como toda vez que você sai de um país, você passa pela Polícia Federal de lá, não é? Aqui no Brasil é a mesma coisa. E nós estávamos ali na fila para poder passarmos pelo serviço de estrangeiros, pela polícia. E todas as nacionalidades passam, e para a Terra Santa vai gente de todo quanto é lugar do mundo. E tem culturas que as pessoas têm um jeito diferente de enfrentar a fila, viu? Então, é complicado para a gente que é brasileiro, dependendo do lugar. Porque o povo entra na sua frente mesmo, corre, não é? Que a gente acha mal educado. Você está indo na direção, a pessoa está indo também, um sai correndo para poder pegar o primeiro lugar na fila. Nós que é brasileiros, nós entendemos isso como uma falta de educação, não é? A maioria das vezes a gente até cede o lugar, mas tem cultura que não é assim não. Eles correm, entram na frente mesmo, e depois que entra o primeiro, ele traz a família inteira. É 2, é 3, é 4, é 7, é 10, e assim vai. E eu estava indo para poder passar por um desses guichês, quando um homem ali do Oriente, não vou citar país não, mas um homem ali do Oriente, de um país oriental, veio correndo mesmo e entrou na minha frente, quase esbarrou em mim, para entrar como primeiro num guichê que estava abrindo naquela hora. E aí a atendente israelense começou a demorar para poder atender, e ele foi ficando impaciente, aí ele se coçava, aí ele esbravejava, daqui a pouco ele trouxe a família dele inteirinha, tinha mais ou menos umas 9 pessoas que ele passou na minha frente. E como a atendente não se movia, talvez até porque ela viu isso, ele começou a perguntar para ela, em inglês, quando é que você vai abrir? Aí ela tirou a cabeça para fora da cabine e disse, quando eu estiver pronta, eu aviso. E ela demorou mais uns 3, 4 minutos, sem nenhum sinal de que abriria o guichê. Daqui a pouco ele berra de lá, eu já estou aqui há um tempão, quando é que você vai começar a atender? Aí ela olhou para ele bem firme e disse, Senhor, eu já avisei que quando eu puder, eu chamarei o primeiro e atenderei. Ele esperou mais uns 2 minutos e disse mais uma meia dúzia de palavras para ela. Ela saiu da cabine, pegou o bebezinho que estava no braço dele, tirou, entregou para a mãe, chamou 2 agentes, algemou e levou embora. Foi preso. Aí atrás de mim tinha um casalzinho de mineiro, e era mineiro mesmo, viu? Tinha um casalzinho de mineiro. Eu vi quando o senhor, um senhor já idoso, virou para a esposa dele e disse assim, meu bem, tem hora que é melhor nós não saber falar inglês. Porque se esse aí não soubesse falar inglês, agora não estava preso, né? Às vezes é assim mesmo, tem hora que é melhor a gente não ter certos tipos de conhecimento. Então, sem dúvida, que é o que a palavra de Deus está mostrando para nós, é melhor o humilde que serve a Deus do que o orgulhoso que vive nas alturas, que vive alienado, não é? Até ontem, quando a palavra que nós lemos terminou, ela terminou dizendo assim, muitos são, versículo 20, finalzinho dele, muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Deus revela os seus mistérios, não é? É muito melhor o humilde que serve a Deus do que o orgulhoso que vive nas alturas, que vive nos astros, buscando um conhecimento que arroga, mas que na prática não ajuda em muitas coisas. Um conhecimento que nos aliena da realidade, não é? Às vezes um conhecimento para a gente se colocar acima das pessoas. E isso a palavra de Deus combate com força. Porque ela sabe que a pessoa arrogante de verdade não se conhece. Porque quem se conhece para valer não se acha muita coisa. Viu? Isso é para mim, isso é para nós aqui da bancada, isso é para você que está também nos ouvindo. Quem se conhece de verdade não se acha muita coisa e não se engana com os elogios.
Quando a gente se conhece, a gente sabe que a maior parte dos elogios que as pessoas nos fazem são precipitados, são equivocados, são frutos mais de uma gratidão do que de um conhecimento em si. Então, a gente não se perde, não deve se perder com elogios, não. De vez em quando alguém me pergunta, né? Não sobe a cabeça, porque quantos anos está no ar, na televisão, não é? O que você faz para isso não subir a sua cabeça? Primeira coisa é que a gente precisa entender que nós devemos acolher os elogios do mesmo jeito que a gente acolhe as críticas. Do mesmo jeito que você recebe uma correção, uma crítica que uma pessoa te faz, você deve receber um elogio. Como assim? Quando uma pessoa me critica, eu não engulo tudo que ela me diz, não. Eu pego o que é verdade. No que ela me falou, tem alguma razão? O que ela está dizendo ao meu respeito é verdade? O erro que ela apontou, eu realmente cometi? Esse defeito que ela acabou de botar em evidência na minha pessoa, ele existe mesmo? Se ele existe, ótimo, eu vou pegar aquilo para eu poder trabalhar. E se houve ali um veneninho a mais, um desejo de me prejudicar, isso eu deixo de lado. E vida que segue. Com o elogio a gente tem que fazer a mesma coisa, gente. Nós precisamos nos perguntar, o que essa pessoa disse é bom, é verdade? Me confirma no bom caminho em que eu estou? Ótimo, então eu não vou parar no elogio achando que eu estou perfeito, não. Mãos à obra, vamos aprofundar aquilo no que a gente é bom e vamos corrigir aquilo em que a gente não é. E a outra coisa que a gente precisa também saber, muitas vezes Deus nos usa para entrar na vida de alguém, mas é sempre Ele agindo na vida da pessoa. Passa o tempo, Deus fica, mas às vezes a gente nem é lembrado mais. E olha, nem precisa estar tanto tempo na caminhada para a gente perceber que muitas pessoas, basta sair das mídias que logo, logo são esquecidas. Então, a gente não ficar, se achando muita coisa porque está na frente de uma câmera de televisão ou à frente de um microfone. Não se engane com os elogios. Eu estou dando esse exemplo porque é melhor a gente falar da gente do que falar dos outros, não é? Mas aplique isso também para a sua realidade. Não se apegue, não se engane com os elogios, porque nós não vamos ser julgados pelo que as pessoas acham de nós. Nós vamos ser julgados pelas coisas que a gente faz. Se a gente amou, se a gente não amou, se a gente deu conta da missão que Deus confiou a nós, a mim ou não. Eu serei julgado pelas coisas que eu faço e não por aquilo que as pessoas acham de mim. E assim será com cada um de nós. A dica então qual é? Não seja curioso demais. Versículo 22, olha lá, ó. Não fique especulando a respeito das coisas, procurando, mexendo naquilo que não lhe diz respeito. Versículo 22. Nem sabichão. Versículo 24. Por quê? Porque a opinião própria já extraviou a muitos. E muitas pessoas espertas e inteligentes se perderam por causa de falsas aparências. Quanta gente culta que caiu no ateísmo, porque a arrogância foi subindo a cabeça, porque a pessoa foi se achando mais do que Deus, prefere acreditar em qualquer coisa, menos que existe um Criador. Olha para o universo, vê que há uma inteligência no universo e prefere atribuir isso ao acaso, a uma coincidência, do que a um ser bondoso, absoluto, inteligente, capaz de criar todas as coisas. A percepção dessas pessoas as levou ao ateísmo. O seu muito saber foi uma pedra de tropeço. Então, ouça com carinho, com amor, o que a palavra de Deus nos alerta a este respeito. A opinião própria já levou muita gente a se desviar do caminho. Já levou muita gente a cometer erros graves. Por causa de opinião, muita gente pôs a perder a própria família, estragou o próprio casamento. Por causa de aparências, muitas pessoas terminaram amizades sinceras e destruíram coisas importantes que estavam sendo construídas juntas, para lá na frente descobrirem
que a aparência era falsa, que ela se equivocou. A arrogância ilude a gente. Por isso, quem é de Deus precisa ser humilde. Quem é de Deus precisa ter paciência com os outros. Por que eu tenho que ter paciência com os outros? Porque eu sei que eu sou falível. Porque eu sei que eu não sou a regra para as pessoas viverem. Porque eu sei que eu também posso errar. Porque apesar de eu estar convencido de que eu estou certo, pode ser que eu não esteja. E essa pessoa que eu acho que é lenta demais, que demora demais para mudar, que demora demais para entender as coisas, também ela é querida, amada e assistida por Deus. Deus a ama e tem paciência com ela. Por que eu não haverei de ter? Por que eu vou me achar melhor do que os outros? Isso é uma grande armadilha para nós. Por esse caminho nós podemos nos iludir e cometer erros terríveis na nossa vida. Então há muita gente que gosta de ser reconhecida e ser aplaudida por ser grande conhecedora, mas tem que saber que ele é inútil para a nossa alma, que ele não faz nenhum bem para nós. E uma das piores coisas que alguém pode fazer, das piores insensatezes que podem ser cometidas, é a gente se dedicar de modo exagerado a essas coisas que não conduzem à nossa salvação. A vida está aí para ser vivida. Mas onde é que eu estou investindo a minha vida? Onde é que eu estou gastando a maior parte do meu tempo? Para você que ficou até impressionado com o testemunho que você escutou, não é? Tocada pelo Espírito Santo, essa mulher fez uma escolha de abandonar um adultério que ela já vivia há 6 anos, se eu não me engano. 8 anos. 8 anos, que ela vivia há 8 anos, para depositar a sua confiança, as suas forças e o seu tempo em Deus. 8 anos da vida desperdiçado numa coisa que a estava levando para fora de Deus e para longe da sua salvação. Tanto que a palavra que a tocou foi exatamente essa. Olha lá você que tem um pé em Deus e o outro nem é no mundo, é no inferno. Onde é que nós estamos investindo a nossa vida? Então, nunca se dedicar de maneira exagerada às coisas que não nos conduzem à salvação, porque teorias não alimentam a nossa alma, muito menos preenchem o nosso coração. Enchem a nossa cabeça, mas a nossa alma não. O que é que enche a nossa alma? Uma vida boa, uma vida de bem, uma vida de piedade, uma vida em que Deus é o primeiro. E isso traz alívio para a nossa alma, isso traz paz para o nosso coração. Uma consciência limpa ajuda que nós tenhamos uma grande confiança em Deus. Se eu quero ter fé para enfrentar os embates da vida, eu preciso limpar o meu coração, preciso limpar a minha consciência. Porque com a consciência suja, eu não vou ter visão. Fé é uma visão sobre coisas que nós ainda não vimos acontecer. E ninguém consegue enxergar direito por meio de um vidro engordurado, sujo, embaçado. Assim também uma consciência suja não consegue ter visão dos planos de Deus para si e do futuro que a espera. Então uma consciência limpa ajuda que nós tenhamos uma grande confiança em Deus. Quem sabe fazer o certo e não faz, vai ser responsabilizado por isso. Portanto, saber antes de ser motivo de orgulho, é uma grande responsabilidade. O que a gente sabe não é para a gente se orgulhar, para a gente se arrogar, para a gente se achar melhor do que as outras pessoas, não. O que a gente sabe é para a gente servir. É para a gente ser melhor para os outros e sermos melhores também diante de Deus. Todos os dias um pouquinho. Ter conhecimento é uma grande responsabilidade. E um dia São Paulo, ele dizia isso a respeito dele mesmo. Tenho medo, dizia ele, tenho medo de depois de ter pregado o evangelho a tantas pessoas, venha eu mesmo a perder a minha salvação. Gente, quem é chamado por Deus a exercer o ministério da palavra, a pregá-la todos os dias, deveria fazer isso todos os dias, com temor
e com tremor. Porque o conhecimento que nos permite pregar, ele é antes de tudo uma responsabilidade. Porque não existe nada mais falso do que a pessoa dizer e não fazer, ensinar e ela não fazer na própria vida, não dar testemunho daquilo que ela anuncia aos outros. Conhecimento é responsabilidade. Quem mais sabe, melhor tem que viver. Ou seja, não tem desculpa para não viver de acordo, não é? Agora, por outro lado, toda pessoa sábia deveria saber que não sabe. E todo entendido deveria saber que pouco entende. Tem gente que pensa assim, eu sei tão pouco da palavra de Deus, eu gostaria de estudar para eu saber mais, para eu ter mais conhecimento. É uma coisa engraçada, sabe? Quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais a sua alma se enche. Mais amor você tem por Deus. E mais consciência você tem de que você não sabe nada. É impressionante, sabe? A gente que prega, você prega tantas vezes usando uma palavra e você vai aprendendo coisas novas. Um dia você senta na cadeira e escuta outra pessoa pregando pela mesma palavra e fica com a boca aberta e diz, como é que eu não vi isso? Eu não sabia isso. Meu Deus, eu não sei nada. Eu não sei nada. Todo sábio deveria saber que nada sabe. E todo entendido deveria saber que pouco entende. Se você acha que sabe muito, você pode ter certeza que mais ainda é o que você não sabe. Então a palavra de Deus nos manda não ser soberbos. Quem é a pessoa soberba? É aquela que se coloca acima dos outros. E de soberba em soberba tem gente que se coloca até acima de Deus. Outro dia eu vi na internet um grupo de pessoas na área da saúde brincando, debochando e dizendo, Deus somos nós. Não é porque todo mundo faz essa piadinha dizendo que todo médico acha que é Deus, não é? E até às vezes entre eles têm umas brincadeiras segundo as especialidades, né? Alguns acham que é e outros têm certeza de que são, né? Mas esse grupo eu vi ele se colocando no lugar de Deus mesmo, usando essa expressão, com deboche, com ironia, com rebeldia, com ódio, de soberba em soberba, se colocando sobre as pessoas. Chega uma altura da nossa vida que a gente quer se colocar até acima de Deus. Então, é humildade o que a palavra de Deus pede de nós. Sim, ter a humildade de reconhecer quão equivocado e quão pequeno é o nosso conhecimento. E até nas coisas de Deus nós precisamos ter essa atenção. Até nas coisas de Deus. Se eu tenho clareza disso, se está sendo claro para nós essa partilha, por que querer ser mais do que os outros? Por que não ter paciência com quem está começando? Não só começando na igreja, para quem está atrasado em relação a nós. Porque a gente se achar mais do que a outra pessoa, quando tem muita gente mais preparada e mais sábia que nós. Então, quem quiser saber e aprender alguma coisa realmente útil e boa, pare de ficar olhando para si mesmo, ofuscado com o próprio brilho, e olhe para Deus. E seja sóbrio, não é? Como diz aqui a palavra, vou achar aqui para a gente já ir concluindo. Não procures o que é mais alto do que tu, nem investigues o que é mais forte. Pensa sempre no que Deus te ordenou. Pensa sempre no que Deus te ordenou. Que encha os seus pensamentos a vontade de Deus para a sua vida e que diante dos seus olhos não estejam os defeitos dos outros, nem mesmo a sua própria grandeza, mas esteja diante dos seus olhos o Senhor. Quem quiser saber e aprender alguma coisa realmente útil e boa, pare de ficar olhando para si, ofuscado com a sua própria luz, mas olhe para Deus, seja sóbrio. O verdadeiro conhecimento de si mesmo, acompanhado da humildade, é a mais sublime, mais poderosa de toda a lição. Eu quero, Márcio, ter uma sabedoria verdadeira. Você quer?
ela passa pelo conhecimento que você tem, sincero de você mesmo, acompanhado de humildade. Por isso que a oração é indispensável para a nossa salvação. Porque eu me conheço a mim mesmo na medida em que eu rezo. Porque na oração eu conheço a Deus e Deus me revela a mim mesmo quem eu sou. E quando eu vou descobrindo quem eu sou, eu choro de dor e de alegria. De dor por ver os meus defeitos, os meus pecados, o quanto eu deveria ter andado e não andei, as feridas que eu trago, mas ao mesmo tempo a misericórdia e o amor de Deus para comigo. E vou vendo que dia a dia o Senhor vai me fazendo crescer. Essa é a mais poderosa de todas as lições. Se você puder, põe a mão sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho. Grande sabedoria, grande perfeição. É cada um de nós pensar sempre o bem, sempre bem e sempre de modo favorável a respeito das outras pessoas e não fazer grande conta de si mesmo. Então, se você vir alguém pecar publicamente, se for divulgado o que uma pessoa fez de errado, se você vir a pessoa cometer erro grave, não se ache melhor, porque você não sabe por quanto tempo mais você vai continuar de pé. Mas seja humilde, porque todos somos fracos, todos nós. Mas cada um de nós deveria se considerar mais fraco do que os outros. Isso agrada a Deus. Isso faz com que Deus nos levante. Senhor, nós te bendizemos por esta palavra. Nós te agradecemos porque hoje o Senhor quis se valer dela para nos iluminar os olhos. E eu te agradeço, Senhor, porque por esta palavra o Senhor está nos mostrando que nós não devemos nos fiar em nossa própria opinião para tomar decisões tão importantes, sem ser iluminados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu creio no que esta palavra diz, que a opinião própria já tirou muita gente boa do caminho, que a opinião própria já extraviou a muitos, e muitos caíram no laço das falsas aparências. Nós queremos caminhar pela verdade, Senhor, iluminados pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, esta graça.